Estamos de volta, então, aqui com o nosso podcast. Hoje o time está completo, com o Vinícius, meu marido, o padre, né, que está em todos os episódios. Estamos contentes de poder estarmos hoje num local... Finalmente reunidos, né? E finalmente num local mais apropriado para um podcast. Mas não poderíamos deixar de fazer esse último episódio, né? Porque acho que foi uma caminhada muito boa, não só para quem nos acompanha, mas para nós três. Percebo isso muito, né? Nesse decorrer dos dias foi muito importante para todos, né? Padre? É isso aí. Bom, é uma alegria, em primeiro lugar, que nessa nossa andança, né, podemos assim dizer, pelo tema da oração, nesse nosso itinerário, eu pude contar com vocês, dois leigos batizados, o Vinícius e a Marina, casados, pai de 3 filhos, que com tanta alegria, tanta curiosidade, conversamos juntos sobre esse tema misterioso, tão importante, e fizemos um caminho de descobertas, um caminho de pensar também a própria oração. E você que nos acompanhou, você que esteve conosco, está conosco, nos acompanha, também certamente aqui vibrou, conheceu, se perguntou muitas coisas sobre esse tema da oração. E por isso a gente está bem felizes, né, nesse podcast de síntese desse material que nos foi entregue pelas mãos da igreja neste ano dedicado à oração, com preparação para o jubileu de 2025. E padre, então vamos começar aí um pouco a nossa rodada de perguntas que preparamos hoje para o senhor, justamente falando, acho que contextualizando, acho que nós ao longo desses episódios tratamos um por um, então cada um desses cadernos que a CNBB e também o próprio Vaticano disponibilizou, mas eu acho que ficou, e é muito aí dos nossos amigos aí que nos acompanham também, querem saber um pouco mais, acho que entenderam sobre o ano da oração, a importância, mas eu acho que vale a pena a gente explicar também um pouco mais sobre o jubileu que vai acontecer o ano que vem. Então, o que é esse jubileu, o de Peregrinos da Esperança, como o Papa Francisco fala, e o que demais podemos fazer também para nos preparar? Ok. Bom, vamos começar com 2 livros. Nós gostamos muito dos livros, né, e estudamos os livros, lemos os livros. E o primeiro livro que nos foi colocado nas mãos pelo Santo Padre é essa bula, em preparação para o ano jubilar, Spes non confundit, ou seja, a esperança não decepciona. Então o Papa propõe esse tema da oração para pensarmos esse jubileu, e um jubileu é sempre um ano de graça, um ano de repensar a história, de pedir perdão, mas também de buscar essa libertação. E o segundo livro é as Sagradas Escrituras, o Evangelho, que nos faz voltar lá para Lucas 4. O que é que diz Lucas 4 e o que é que nos diz o Papa nessa belíssima encíclica que eu aconselho todos a lerem? O Papa relembra algo importantíssimo que Jesus diz naquele momento em que retoma Isaías e lê diante de todos têm os olhos fixos nele, e ele diz que isso que ele anuncia, a libertação dos cegos, dos prisioneiros, ou seja, uma série de libertações da própria escravidão, né, dos nossos sentidos, ou do nosso espírito, da nossa alma, e Jesus propõe aí uma libertação de tudo isso e diz, olha, isso que eu acabo de ler, acontece hoje, né, se realiza hoje. Ou seja, Jesus é a realização de uma profecia. E é exatamente essa profecia, esse ano da graça, que é retomado nesse jubileu. Jesus vem para evangelizar os pobres, e um jubileu se propõe também como um jubileu de libertação de todo tipo de escravidão, todo tipo de perdão de dívidas, de libertação das prisões, etc. Então, em primeiro lugar, isso, evangelização dos pobres. Depois, um segundo compromisso é a liberdade a todos aqueles que estão subjugados por alguma situação. O terceiro é a devolução da vista aos cegos, e aqui a gente precisa pensar que
O cego não é somente aquele que não vê, mas aquele também que não tem fé, não tem esperança, está na morte. E por último, então, a libertação de toda a opressão. E aqui a gente pode pensar quantas opressões nós vivemos nos dias de hoje, né? Ou seja, a miséria, a fome, os migrantes, ou seja, o Papa retoma aqui uma série de elementos do mundo de hoje, que faz o mundo de hoje ser esse lugar não hospitaleiro, não acolhedor, hostil ao ser humano, e propõe então, nesse jubileu, repensar, né, esse novo céu, essa nova terra, essa civilização do amor, e propõe tudo isso a partir daquilo que Jesus mesmo diz, que é um ano da graça, é um ano de libertação, né? Tem alguma indulgência, alguma coisa também que no ano do jubileu a gente pode também, como fiel, também esperar ou tentar alcançar? Tem, Vinícius? Tem. Acho que duas coisas que marcam aqui essa ideia de indulgências as portas santas, né? As portas santas das grandes basílicas, catedrais e santuários pelo mundo inteiro serão abertas, né? Em cada diocese serão abertas ao menos dois lugares de peregrinação. E pensando aqui nessa porta santa, esses lugares de peregrinação, se pensa também uma indulgência, né? Ou seja, a indulgência também é uma libertação desta culpa do pecado. E aqui a gente pensa sempre a indulgência como misericórdia de Deus, né? Nós sabemos que o meio ordinário para perdoar os pecados é a contrição, é a confissão dos nossos pecados, é o sacramento da reconciliação. Mas no jubileu, muita gente acorre a esses lugares de peregrinação, esses santuários, essas basílicas, catedrais, para passar pela porta, ou seja, para passar por Cristo e entrar na igreja que é mãe, e na igreja que nos dá, obviamente, uma única coisa, Jesus Cristo. E Jesus Cristo que liberta, que salva, que perdoa, né? Então todos nós, no ano que vem, poderemos lucrar as indulgências, né? Seja para nós, seja também para os fiéis defuntos, com 3 condições, né? A primeira condição, a confissão, o arrependimento dos pecados. Uma vida de santidade. Segundo lugar, a comunhão eucarística, né? Ou seja, a fonte ápice de toda a vida cristã é a Eucaristia, é uma vida de santidade. Em terceiro lugar, a oração pelo Santo Padre, a caridade que nós podemos fazer, e dessa maneira conseguimos, com o coração límpido, com o coração forte, cheio de esperança, lucrar as indulgências, né? E tudo isso está contido aqui, nesses 2 grandes momentos desse livro, Spes non confundit, que é a bula de convocação para o jubileu. O primeiro, o Papa fala sobre o jubileu, e o segundo, então, sobre a concessão da indulgência durante o jubileu ordinário de 2025, né, proclamado pelo Papa Francisco. Padre, com tudo isso que o senhor falou, acho que a escolha do Papa Francisco para o tema oração é perfeito para um jubileu, não é? O senhor foi ordenado num jubileu. O senhor se lembra qual que era o assunto do seu jubileu? Marina, esse jubileu foi um jubileu muito especial, porque foi os 2000 anos do nascimento de Jesus Cristo. E eu posso dizer que toda a minha teologia eu vivi já imbuído nesse jubileu, porque houve uma preparação que era uma preparação trinitária. Ou seja, não se pode pensar a encarnação de Cristo fora da Trindade, né? E ali se pensou a Trindade, se pensou, em primeiro lugar, o Filho, depois o Espírito Santo, depois o Pai, e por fim, no ano de 2000, né, a Santíssima Trindade. E a Igreja, toda a humanidade diante da Santíssima Trindade e da encarnação de Jesus Cristo. Então, de fato, nós vivemos com muita alegria esses anos em preparação a esse grande jubileu, né? E agora a gente vai celebrar de novo, em 2033, e o Papa fala disso, um outro jubileu, que é o jubileu da paixão, morte e ressurreição de Jesus, né? Ou seja, se pensa sempre no tempo os mistérios da vida de Cristo. E nada melhor do que a gente voltar para a oração, para esse diálogo com Cristo. Não, e me chama a atenção pelo seguinte, quando a gente fala, o senhor falando dessa questão
de sermos libertos, né? Os escravos eram libertos no jubileu. Acho que é o Ravazzi que escreveu esse texto. Isso, o Ravazzi. Ele fala dessa questão da libertação, e durante todo o nosso caminho aqui, né, desses cadernos de oração, nós percebemos que a oração, ela nos leva a essa libertação, realmente. Né? Uma libertação do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, onde nós nos colocamos Deus no centro, aquele ao qual nós entregamos o nosso coração, nós rasgamos o nosso coração a Ele e começamos a ter este diálogo com Deus, né? A nossa intimidade profunda dentro da oração. Então, achei, assim, realmente oração um assunto perfeito, ainda mais para os tempos que nós vivemos, né, Padre? É verdade. Acho que duas coisas que a gente precisa também ainda lembrar quando a gente fala de jubileu. A primeira delas é que o termo jubileu quer lembrar do som de uma trombeta. E esse som de uma trombeta é um chifre, o sofar, que faz um som e alerta para esse novo tempo. Mas alerta também para uma proclamação. Ou seja, quando alguém em nome do rei vinha fazer uma proclamação, ele devia trazer também algumas insígnias, alguns sinais de que ele era um enviado oficial do rei. Ou seja, qualquer pessoa podia falar em nome do rei, mas o seu porta-voz tinha algo que o identificava como o porta-voz oficial do rei, e aquilo que ele estava dizendo era de fato a palavra do rei. Bom, é Jesus Cristo aqui que vem anunciar essa palavra do Pai, e ele, quando na sinagoga faz essa leitura de Lucas 4, que eu me referia antes, ele está aqui como o enviado do Pai. E para dar provas que ele é o verdadeiro Filho de Deus, em primeiro lugar que Deus se pronuncia, diz, esse é meu Filho amado, escutai o que ele diz, o Espírito Santo vem sobre ele, mas também aquilo que Jesus fala, aquilo que Jesus faz, causa milagres, causa maravilha. Ou seja, Jesus é o cumprimento dessa oração, desse diálogo com Deus Pai, e é de certa maneira esse chofar que soa e alerta toda a humanidade, desperta toda a humanidade, para olhar para ele, se maravilhar e ver que ele é aquele que pode curar os paralíticos, dar vista aos cegos, fazer os surdos ouvirem e assim por diante. A gente conhece bem os evangelhos e sabe o quanto Jesus aqui fez tantos milagres, libertou tanta gente da morte, abriu os olhos a tantas pessoas e continua fazendo isso hoje. O segundo aspecto que a gente poderia falar é um aspecto que não aparece tão explicitamente nas Sagradas Escrituras, aparece de modo implícito, que é o canto do galo, e que eu gosto tanto. Né? Ou seja, o galo que desperta a consciência de Pedro. Né? Quando Pedro nega Jesus, o galo canta, desperta a consciência de Pedro. Esse galo que aparece depois nos presépios, este galo que nos faz pensar neste animal, nessa ave, que é um psicopompo, ou seja, que é uma ave solar, que nos desperta do sono da noite, também nós vivemos esse sono da noite, o sono das nossas consciências. O galo nos desperta para o novo dia, para a aurora. Né? Então transita entre a noite e o dia, a morte e a vida. Assim como Jesus transita entre a morte e a vida, vai à mansão dos mortos buscar os justos do Antigo Testamento. Jesus desperta nossas consciências, Jesus é o sol nascente que vem nos visitar, é a luz que ilumina todo o ser humano. E é por isso que a gente chama uma das missas, a missa da encarnação do Senhor, a missa do Natal, missa do galo. Ou seja, aí o galo canta, Cristo canta, e a gente nasce para o ano da graça. Ou seja, Jesus vem nos trazer um ano da graça, vem nos trazer um ano jubilar. E por isso a gente se alegra tanto com um jubileu, porque está também nos despertando para essa nova vida em Cristo. Lindo. E Padre, nós temos então, esse é o ano da oração, né, que nos prepara então para o jubileu, que é o jubileu então da Peregrinos da Esperança, o ano da Esperança. E aí, como a gente olhou esses cadernos da oração, eu acho que como primeira também pergunta que a gente tem aqui, de todas, estão várias definições de oração que a gente viu ao longo dos 8 cadernos, né?
queria saber um pouco até do senhor e até da Marina, quais foi a definição de oração que mais marcou vocês aí nessa jornada que a gente percorreu juntos? Posso começar, padre? Pode, claro. Eu que gosto de falar pouco. E aqui a gente precisa dizer uma coisa, que a entrevista não é só para o padre. Hoje o padre também vai entrevistar. O senhor vai perguntar à vontade, fazer alguma pergunta. Hoje eu vou perguntar então para a Marina, depois para o Vinícius. Olha, eu acho que é difícil a gente... Quando perguntam para as crianças, por exemplo, uma definição da palavra amor, né? Elas tentam definir o que é, né? E não conseguem, até porque o amor, ele não se explica com palavras, né? Tudo bem que a oração é um pouco diferente, mas eu acho que esses cadernos abriram tanto os meus olhos para o que é a verdadeira oração, que ela me parece algo muito subjetivo e muito intimamente ligado a cada pessoa. Então, quer dizer, para alguns, a oração ela é só uma repetição de palavras, né? Então, a oração ela está ligada com a recitação do rosário, com rezar a liturgia das horas. Para outros, e daí aí está ligado com essa questão da progressão da fé, né? Cada um vai progredindo na sua fé, está ligada realmente a este rasgar o coração, a esta intimidade com Deus, de você poder, sabe, ser quem você é. Eu estava revendo um dos nossos episódios, eu acho que foi no segundo episódio, em que nós falávamos ainda do primeiro caderno, em que nós tratamos sobre a palavra ser humilde, né, de sermos humildes. E o senhor até falou sobre o humus, né, sobre colocarmos quem nós somos. Então, a humildade está ligada com quem eu sou, né? Eu ser verdadeira ao ponto de dizer, eu sou esta pessoa. E a partir daí que a gente consegue entender um pouco a oração, nos colocarmos humildes diante de Deus, mostrarmos a Ele que nós somos pecadores, porque somos, né? Somos um pequeno grão de areia. E crer, né, que realmente essa oração faz um sentido e que ela vai ser escutada por Deus. Então, para mim, a oração, de uma forma subjetiva, né, é realmente esse encontro, esta conversa, esse diálogo, mas não um diálogo qualquer como este que nós estamos fazendo aqui, mas um diálogo sem qualquer tipo de tentativas de falar para Deus com palavras que não, digamos assim, que não machuquem Ele, mas com palavras reais. Eu sou essa pessoa, né? Deus, aqui estou e coloco meu coração a Ti. Então, para mim, a oração parece este caminho. E o senhor, padre? Olha, aqui eu acho que eu tenho que fazer algumas pontuações. A primeira experiência que eu tive de oração foi com Santa Teresa d'Ávila, e nesses cadernos eu pude revisitar essa minha primeira experiência. Eu li um livro que um amigo me deu no seminário, que se chamava Não se trata de falar muito, mas se trata de amar muito. Essa definição de oração de Santa Teresa d'Ávila me marcou profundamente. Se trata de estar diante de Deus. E Teresinha do Menino Jesus veio completar essa definição de oração, quando ela diz: não se trata de dizer coisas para Deus, mas se trata de amá-lo, de sentir-se amado por Deus, de amar a Deus, que Deus nos sinta e que nós sintamos Deus. É uma experiência que nós fazemos com a fé, mas fazemos também com o corpo. Eu estudo liturgia, estudo sacramentos, e a gente não pensa essa relação com Deus senão pelo corpo, né? Mas é preciso ser real, não pode ser simplesmente falar muitas palavras, muitas fórmulas, mas se trata de estar mesmo diante de Deus na realidade. Depois, em 2011, eu estava morando em Roma, eu era estudante, e o Papa Bento XVI começou uma série de catequeses que ele intitulou O Homem em Oração. E eu me lembro que a cada semana eu lia essas catequeses e dizia como é bonito rezar, como é bonito falar com Deus. E isso foi me construindo como homem de oração. E eu agradeço muito a esse meu amigo que me deu esse livro no seminário, Padre Jailson, um grande amigo, é padre em Uarama, um homem santo. E depois agradeço também ao Papa Bento por essas catequeses que ajudou toda a igreja, aqueles que puderam
ler essas catequeses de Bento XVI, certamente aprenderam muito do que é a oração e aprenderam a falar com Deus. O terceiro ponto é este, em que nós nos encontramos. E aqui é interessante a gente pensar que se encontra um padre com uma família. E uma das coisas que me marcou muito quando a gente falava sobre esses temas, não foi somente falar sobre esses temas. Aqui eu poderia dizer para vocês muitas definições de oração, entre as quais a do Cardeal Ravasi. Na oração existem duas palavras, o encontro de duas palavras, uma que vem do céu encarnando-se, Jesus Cristo, e a outra que vai ao céu divinizando-se. A palavra de Deus, que é Cristo, e a nossa palavra que se encontram na oração e vai ao céu. Uma se encarnando, a outra se divinizando. Aquilo que a gente foi conversando nos atentou também para a maneira que nós estamos diante de Deus. Se não se trata de dizer coisas para Deus, se trata de estar diante de Deus. Como nós nos colocamos diante de Deus. E nós nos colocamos diante de Deus na vida, a partir dos sofrimentos, a partir daquilo que a gente vive de alegria e esperança, mas também de angústia e de sofrimento. E uma das coisas que me marcou muito quando eu estive na casa de vocês, com os filhos de vocês, que são crianças ainda, mas crianças que rezam. E crianças que rezam com o coração, e muitas vezes nas nossas orações, a gente depositou muita confiança, não só na nossa oração de adultos, que estamos aprendendo e falando sobre oração, mas também a gente ouviu as crianças rezando e colocamos muita confiança nesses anjos que se colocam diante de Deus com tanta verdade, né? Então acho que por tudo isso eu preciso agradecer muito a Deus, agradecer a vocês também que me proporcionaram esse caminho de uma renovação espiritual, e vocês talvez saibam disso, talvez não saibam, mas estão colaborando para a renovação do sacerdócio e também a renovação da igreja. Assim como nós queremos colaborar também com a renovação das famílias. Obrigada, pai. Nossa. A gente fica até... Não vou chorar porque eu tô na frente das câmeras. Tá, mas agora, Marina, agora a gente quer ouvir o Vinícius também, né? Com O que foi que tocou o coração dele nesse percurso? Olha, eu acho que de todos, assim, não foi a definição, acho que a definição de oração, vindo essa como a Marina vem falando ali, sobre esse diálogo amoroso entre nós e Deus, sobre a humanidade e a divindade, mas eu acho que aquela parte quando nós tratamos, eu acho que a parte das parábolas, que é onde se coloca que teve Jesus que nos ensina a rezar em qualquer lugar, onde ele está então perto daquela samaritana, perto do poço, né, da água ali, e ele mostra realmente que a oração, esse diálogo então com Deus, ele tem que ser espontâneo, ele tem que brotar do coração, e ele tem que ele pode nascer em todos os locais, em todos os momentos da nossa vida. E isso colocou muito aí, acho que nesse, como o senhor bem falou, nós temos 3 filhos, né? Uma vida bastante agitada, então encontrar o tempo também para orar, né? Para rezar, ele se torna também muitas vezes difícil. Então, olhando tudo isso, eu acho que vendo também até os ensinamentos de São José Maria Escrivá, que nos coloca também de santificar o nosso trabalho, o nosso dia a dia, tudo isso acho que contribuiu para mim formar uma opinião muito mais bem formada sobre essa capacidade que nós temos de desempenhar então o nosso papel também diante a Deus, de orar, de louvar, de agradecer diariamente em qualquer local que nós estejamos. Então, acho que tudo isso me abriu todo um leque agora assim de oportunidades e de uma vontade nova, né, de rezar muitas vezes através de palavras, de pensamentos, ou simplesmente, como o senhor falou, estar presente na frente de Deus, né, de uma maneira humilde, né, se despindo totalmente. Eu acho que isso foi aquilo que mais me marcou assim nessa caminhada que nós fizemos juntos. Vamos deixar então o senhor fazer as perguntas
para nós. Passamos a bola para o senhor agora como apresentador do podcast. Ótimo. Agora eu fiquei mais feliz porque durante todo o tempo, né, eles me sabatinaram, né? E agora eu queria saber de vocês, o que motivou vocês como família, como casal, como profissionais, né? A Marina é advogada, também mãe, né? Tem sua família, suas irmãs, seus pais, o Vinícius é engenheiro, ou seja, vocês têm seus afazeres, sua família. O que motiva vocês a tomar um pouco do tempo para conversar com o padre sobre teologia, sobre oração, sobre liturgia? Porque vocês receberam aqui uma parcela das nossas conversas, né? Mas a gente falava antes e depois, e a gente às vezes se reúne para comer juntos, e a gente fala muito sobre teologia, fala muito sobre Deus, sobre igreja, né? Qual é a motivação que está no coração de vocês? Quer começar? Não, pode você. Acho que do meu foi acho que aceitar uma ignorância, né? Uma ignorância de não saber. Não saber porque o jubileu, quantos... já passei por exemplo, o jubileu do ano 2000, eu também estava em Roma, né? E eu via todo esse movimento de jubileu, as pessoas, então, uns felizes, outros que não entendiam muito bem. Eu estava mais, acho que, do lado daqueles que não estavam entendendo muito bem. Então, quando o Senhor até nos veio, né, e nos contou sobre esse ano da oração que o Papa tinha proclamado em preparação, então, ao jubileu, dentro de mim veio então essa chama de querer então entender, saber agora com mais consciência, num momento de fé também totalmente diferente, querer se preparar. Então acho que essa minha vontade foi uma vontade de estar mais preparado para o 2025 e viver um pouco mais plenamente então essa graça que, como o Senhor mesmo falou aí, Jesus nos deu. Então que a gente tá ali a nossa portada de mão aí agora, o ano que vem, então para estar preparado e aí foi uma descoberta, né? Uma descoberta realmente de um aprendizado mais profundo, estruturado. Eu recomendo todos vocês aí que façam então essa leitura dos cadernos de orações. Eles são bem, como vocês podem ver assim, eles são bem curtos assim, questão de 50, 60 páginas cada caderno, mas eles tratam temas tão amplos e tão importantes para a nossa fé de uma maneira bem simples, bem fácil, que qualquer leigo aí que não tem também uma formação como a do senhor aí, consegue então assimilar esses conceitos importantes. Então isso foi o que mais me marcou. Bem, padre, eu devo dizer que os nossos encontros, sejam eles, né, para fazer o podcast, sejam as nossas jantas, nossas conversas e almoços, e sempre falando sobre a igreja, a gente não se cansa de falar. Cada vez que a gente se encontra, a gente acha algum assunto e isso acaba sendo a nossa direção espiritual em grupo, né, padre? Uhum. E isso a mim, Marina, me enche de uma alegria que eu não consigo achar em outros momentos, né? Em outras, claro, com os nossos filhos sentimos também uma grande alegria, mas é algo diferente. É como se a cada conversa, a cada encontro desses, o véu fosse sendo retirado e a gente pudesse nos encontrarmos com Deus, né? É verdade. E eu me lembro que no início da nossa reconversão, porque nós sempre fomos católicos, né? Desde o berço, inclusive estamos juntos porque a minha mãe era catequista do Vinícius, e a igreja já nos fez com que estivéssemos juntos hoje, né? Mas nos afastamos, depois retornamos com a graça de Deus e daí retornamos com vigor, com vontade. E a primeira questão que me pairava na cabeça era essa questão da razão e da fé e o fato de que isso não é algo que briga entre si, mas eles conversam a razão e a fé. E isso é importante nos dias de hoje porque as pessoas acham que a fé ela está ligada tão somente a gente ir na missa, a gente rezar. Mas não, se a gente não conhece a Deus e não procura estudar, nós caímos
deixamos de amar a Deus, né? Acabamos nos afastando dele e nos tornamos pessoas muito fracas perante o mundo, porque o mundo, ele vai nos engolindo, a gente vai sendo engolido por esse desconhecimento, né? Por as ideologias hoje do mundo. E eu tenho dentro de mim uma sede, nós conversávamos ontem, e é claro que isso é muito ingênuo da minha parte, mas é tão bom nós vermos as pessoas brilharem os olhos, sabe? Como se elas fossem tocadas, né? Essa conversão das almas. Então, isso me alegra muito, Padre. E sem contar que, assim, quem não tem, né, um sacerdote amigo, né, sugiro que tenham, porque o Senhor mudou as nossas vidas. E também nos mostrou que é possível, sim, né, nós não termos esse afastamento com o sacerdote, mas ao mesmo tempo sermos amigos e de uma forma de respeito, né, onde nós sabemos que o Senhor é o nosso Pai, que nos guia, mas é nosso amigo também, né? Então é uma junção de todos esses fatores que me levou, e o Vini também, ele não fala muito, mas conheço meu marido, sei que isso também levou muito. Aí as crianças, né, Padre? A gente não pode dizer que as crianças adoram o Padre Claudemiro, Augusto reza a missa, rezava, nós estávamos vendo o vídeo hoje lá, desde os 2 anos ele já rezava a missa, e agora mais ainda, ter o Senhor por perto, essa vocação fica mais aflorada nele. Que bom, que bonito, né? Ou seja, a gente se reúne como gente normal, né? Exato. Comemos, tomamos um bom vinho e conversamos sobre as coisas de Deus, nos maravilhamos também com as coisas de Deus. E aos poucos a gente foi aprendendo, né, que é preciso despir-se, né, como o Vinícius dizia antes, mas também despir Deus daquelas tantas roupagens que nós colocamos em Deus, e às vezes pensamos Deus, um Deus juiz, castigador, um Deus severo, mas Deus, como nos ensina o Santo Padre e o Papa Francisco, é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, né, um Deus que nos abraça e nos regenera, nos reconstrói, como fez com o filho pródigo, que é abraçado, né, no seu pecado, na sua sujeira, né, maltrapilho, mas abraçado, refeito pelo Pai, né? Então, ao mesmo tempo, eu diria assim que os momentos que nós estamos juntos refletindo sobre a oração, e a igreja nos chama a perceber a oração, é também perceber que o coração às vezes está ferido. Sim. E que é nessas feridas, nessas brechas de um coração muitas vezes despedaçado, que se apresenta diante de Deus, que Deus vai fazendo a sua história, vai recompondo nessas nossas partes, para que a gente possa entender que Deus não nos abandona jamais, né? E o senhor falando nisso, tem acho que um dos cadernos ali que a gente tratou sobre Santa Teresa d'Ávila, que ela fala sobre a perseverança da fé, né? E é justamente isso que são nesses momentos onde que nós normalmente duvidamos, né, que a oração tem um poder, ou que a oração está surtindo o seu efeito, que esse diálogo então está estabelecido, né? Parece mais um monólogo nosso e Deus que não responde. Esses são os momentos que mais nós devemos realmente mantermos firmes, e que isso ali é como se fosse uma prova, né? É uma prova para saber, para realmente nos testar de uma maneira tanto paternal, amorosa, né, que Deus nos faz, e testar a nossa perseverança, a nossa fé. E o resultado, para quem consegue perseverar, é crescer, né? Aumentar e dilatar cada vez mais esse amor. Então, justamente o que o senhor falou ali, essa maneira que nós temos aí de mudar esse diálogo com Deus, né, que é um diálogo de súplica, de louvor, de agradecimento, muitas às vezes pode se tornar um diálogo de desespero, né, onde que nós estamos vulneráveis e pedimos realmente uma súplica aí a Deus aí. Então, eu acho que esses cadernos ele nos trouxe um leque de várias maneiras, né, de como a gente pode dialogar com Deus, que foi muito, muito rico. Domingo, voltando de Londrina, de um curso que eu fui dar para os diáconos permanentes,
eu estava ouvindo as palestras, as conferências de um curso sobre direção espiritual, e o final desses episódios tinha o testemunho da mãe do venerável Guido Saffer, que é um jovem seminarista, estava no 4º ano, não chegou a ser ordenado, mas morreu já com fama de santidade. E a mãe dele, fazendo aí um depoimento, contando a história, dizia que na missa de corpo presente as pessoas já diziam que ele devia ser santo, né? E as pessoas vinham dizer das quantas coisas que ele fez como médico, como seminarista, como jovem, né? Jovem surfista, em favor de tanta gente, de tantos pobres, ou seja, tantos testemunhos que nem mesmo ela sabia. O quanto isso influenciou a vida dela, e ela fala com tanta serenidade, com tanta alegria desse filho, né? E ela diz assim: eu sei que ele está vivo, ele não morreu, ele está vivo, ele reina com Jesus Cristo. Né? E eu queria perguntar para vocês, como que a oração influenciou também no trabalho, na família, no ser pai, no ser mãe? Como que isso mudou também a maneira de vocês viverem o dia a dia de vocês? Começo eu, então. Bem, padre, ser mãe realmente não é um trabalho muito fácil. É bem complexo, porque nós nos colocamos frente a frente conosco, né? Nós vemos aquele serzinho que depende da gente para sobreviver, né? Então, até que eles não conseguem se alimentar sozinhos, viver sozinhos, eles dependem da gente, né? E eles vão crescendo e a gente vai percebendo o nosso papel, a importância do nosso papel como pais, né? E desde que eu era pequena, né? Na minha casa, minha mãe era catequista, né? Não tinha essa profundidade no conhecimento e ela acabou está tendo agora também. Mas uma coisa ela sempre fazia, que era a oração na hora da refeição. Isso era algo que ela sempre fazia. E eu às vezes me pergunto assim, será que não era essa oração na hora da refeição que não fez eu chegar onde eu estou hoje, né? Que não fez nós estarmos neste caminho realmente de conversão? E eu acho que é um pouco disso, né? É um pouco de mostrar, né, que isso tem que partir, tem que existir na vida diária, né? Então, quando nós temos os nossos filhos ali passando por uma dificuldade, algumas vezes nós já falamos, vamos rezar então, vamos rezar para que isso, né, para que Deus saiba como agir referente a esse tipo de assunto, e se transformou em algo recorrente, não é, amor? Por exemplo, antes de dormir, quem coloca os meninos dormir é o Vinícius, né? E ele sempre faz uma oração, e essa oração é sempre para alguém que está doente ou está precisando de alguma coisa. E é interessante que isso cria uma piedade nas crianças também, né? Cria até uma consciência da importância de Deus na nossa vida, né? E claro que a escola ajuda muito isso, principalmente Augusto, que é o mais velho, mas é aí que a gente vai iniciando essa evangelização, vai iniciando também essa mudança do mundo, né? E fecha esse pensamento com o seguinte: ontem nós estávamos fazendo estudo de catequese, estudando sobre o sacramento da crisma e falando sobre como hoje os jovens que recebem a crisma, eles não têm noção da importância desse sacramento, né? Que é essa continuidade do batismo, é você receber esta unção e a partir dali você ser missionário, né? Saia daqui, fale de Cristo, não tenha medo disso. E que isso acontece muito porque dentro das nossas casas nós não vivemos isso que a gente prega, né? E nós precisamos começar a trazer para a nossa família, né? Trazer dentro da nossa casa este conhecimento também, e não somente um conhecimento lógico, mas daí sim um conhecimento também de fé e vivência disso, né? Vivência de dar ali a esmola necessária, que é uma forma de a gente também estar rezando, né? Entregando, olha, confio no Senhor de que estou dando isso para ajudar essa pessoa. Então, a oração realmente ela é importante também nessa didática, né? De crescimento e de educação dos filhos.
Para mim, eu acho que a oração ela veio muito também com os filhos. Eu acho que os filhos são realmente o manifesto, a obra de Deus que nos faz também como pais termos uma chance de nos santificarmos, porque eles nos ajudam muito. E acho que foi olhando um pouco também, refletindo sobre as virtudes, né, que nós temos que ter. Por exemplo, me marcou muito durante a criação dos filhos também a virtude da paciência, né, que os pais são justamente colocados ali à prova muito e muito. E como permanecer então com postura, paciente, assim, sem se irritar, de frente a algumas birras ou alguns comportamentos assim atípicos das crianças. Eu acho que isso aí, eu comecei a colocar a oração nesses momentos. Eram os momentos onde que eu estava perdendo a paciência, né? Ou momentos onde que a parte humana ela está pedindo muito mais, então, para o sono, quem sabe alguns minutos a mais para dormir, ou até a preguiça de você ter que acudir um filho numa madrugada, sabe? Esses momentos aí onde que é um ato que era contra sempre a minha vontade, eu rezava. Né? Rezava Ave Marias durante a madrugada com os filhos ali, e eu acho que isso aí foi ao longo então do crescimento deles, a gente foi colocando eu fui colocando esses momentos de oração, de entrega desse pequeno meu sacrifício, mas com propósito. Isso foi criando, acho que esse movimento dentro da família também. Como a Marina falou, o testemunho de fé é muito importante, né? Então a gente coloca isso aí também passando como valores para eles, e aos poucos a gente vai vendo que não é por obra nossa, claro, mas as pessoas que se relacionam conosco também, tudo você vai atraindo, parece, boas pessoas e pessoas que também pensam igual. Então, acho que tudo isso é a obra de Deus que se manifesta nesses pequenos gestos de carinho que Deus vai colocando então na nossa vida. E esse foi a minha grande visão sobre a oração aí, e como que eu aprendi um pouco mais a rezar nas madrugadas. Ótimo. Então isso é viver as virtudes de modo heróico, né? De modo fecundo, né? Não basta ser cristãos, fazer bem as coisas, mas a gente precisa aqui almejar a excelência, a fecundidade, né? Por isso que na vida da igreja aparecem tantos veneráveis, tantos santos, são pessoas que viveram a vida cristã de modo excelente. E hoje a gente vive num mundo tão medíocre, né, que se preocupa com coisas tão pequenas, briga por coisas tão pequenas, né? Às vezes, mesmo dentro da igreja, né, às vezes as pessoas estão discutindo por coisas tão pequenas, tão superficiais, e a gente precisa aqui alcançar, né, ter o coração nas mãos de Deus, no alto, né, nas coisas do alto, e precisa aqui pensar que a nossa vida é muito breve e que a gente precisa viver de modo heróico. Né? Bom, eu queria entrar num tema aqui que eu gosto muito e que talvez seja aqui o coração da vida cristã, e também meu coração bate muito forte. Não sei por quê. Isso eu não consigo responder, eu intuo. Quando eu nasci, eu sou o quarto filho, tenho um filho mais velho, 2 irmãs e depois eu. E eu nasci, acho que se eu pudesse dizer como bebê para minha mãe e para o meu pai que eu queria já ser padre, acho que eu teria dito. E não sei se mistério de algo que Deus colocou no meu coração e talvez me chamou à vida para ser padre, mas eu entendi num determinado momento que não basta ser padre, que não basta ser cristão, não basta ser pai e mãe, né, profissionais, bons profissionais, mas a gente precisa também buscar essa fecundidade, essa santidade. E o Bento XVI falou para os jovens em Colônia, na Jornada Mundial, o Bento falava umas coisas que provocam dentro de mim um entusiasmo. E ele falava dessa revolução da santidade. A revolução é uma palavra negativa, porque todas as revoluções trouxeram tanto sofrimento, né, tanta perda para a humanidade, e no entanto ele fala dessa revolução da santidade, os santos movem o mundo. Depois vem a Madre Teresa de Calcutá e diz:
Se a gente não reza, a gente é muito pobre, a gente não tem nada que dar à humanidade. E tudo isso me provoca muito e me faz até, de certa maneira, sair de mim mesmo, né? Não ser nem mesmo compreendido, às vezes, entre aqueles que me rodeiam, porque talvez a gente não entenda o que Deus quer de nós, ou seja, esses lances de uma vida mística, de um desejo de santidade, que a gente não consegue explicar, a gente não consegue de fato dizer para o outro o que você está sentindo, o que você está buscando, né? Isso talvez seja muito estranho para o mundo de hoje, né? Mas o fato é que vocês sabem que eu gosto muito lá das relíquias, né? Tem a relíquia de Carlos Acutis, de São Bernardo, né? De outros tantos santos, e que esse é um tema que está no meu coração. Daí eu queria perguntar para vocês também isso, né? Ou seja, o que motiva vocês quando vocês pensam, por exemplo, nessas questões de santidade, dos santos, da revolução da santidade, essas coisas que eu falo para vocês, né, nas nossas conversas? Como que vocês ouvem isso? Como vocês se motivam também para isso? Acho que eu posso começar então. Acho que eu acho que tem um caderno que nós falamos também, acho que é o segundo caderno, acho que é sobre inspirar nos santos, né? E para mim a revolução dessa santidade, ou essa busca da santidade, acho que ela vem também trazendo desmistificando primeiro o que é ser santo, né? Acho que esse foi o primeiro quebra de paradigma aí que houve dentro de mim, que é que o santo é aquela pessoa que se dedica plenamente somente à oração, né? Então a uma contemplação assim de que não trabalha, não tem uma família, é totalmente dedicado assim àquele que nós vemos muito mais, né, como se fossem os monges ou as pessoas as religiosas, né? E eu acho que depois dessa que acho que a gente coloca, acho que São Maria Escrivá teve um papel muito importante também de trazer que essa santidade também, como a gente vê essa santidade no dia a dia e também amadurece através do nosso trabalho e tudo. Ela construiu que essa revolução, então, para essa santidade nós justamente criarmos um movimento de pessoas que têm um objetivo comum. Ser santo agora é estar próximo de Deus para mim, né? É fazer tudo segundo a sua vontade, considerando a minha humanidade, sabendo das limitações que nós temos, mas lutando dia após dia para que as escolhas que nós temos, eu vejo muito, eu sou engenheiro, então para mim é tudo muito A e B, assim, são escolhas muito lógicas, né? Então nós sempre temos momentos de escolha na nossa vida, no nosso dia a dia. É simplesmente optar pelas escolhas corretas, né? E aí você vai trilhando escolha após escolha, quando você olha para trás você fez um caminho, né? Um caminho versus a direção. Às vezes você erra, mas você facilmente pode trilhar. Pode voltar também o caminho ou até mesmo na direção correta. Então essa aí, a revolução da santidade, ela é muito relacionada a isso. A estar como colocando Deus, colocando assim Jesus como uma bússola, né, muito forte, uma atração magnética, né, que a gente não consegue se desviar e sempre tentando ir pelo caminho certo. Bem, padre, eu vejo essa questão da santidade, o primeiro ponto para mim é entender que nós devemos ser santos, né? Podemos, vamos mudar aí o verbo, nós podemos ser santos e estamos neste mundo justamente para isso. A santidade, ela não é somente para aqueles que morrem, né, que são os mártires, não são somente para os religiosos, mas é também para todos, né? Para aquele que está para o gari, para o advogado, para o engenheiro, para o padre, para todos, né? Não é somente aqueles que trabalham ali dentro da igreja que podem ser santos. E daí esse foi o primeira virada de chave. Daí eu perguntava assim, tá, mas como é que eu vou ser santa, né? Como é que isso é possível? E daí Santa Teresinha aparece, né? Aparece na minha vida.
E ela aparece, por primeiro, antes de conhecer o Senhor, e depois conhecendo o Senhor, ela foi uma percursora ali, nos colocou num caminho, né, Padre? Que o Senhor também tem uma devoção por ela. Ela nos enviou rosas, né? Eu tenho uma conversa com ela de vez em quando. E ela mostra que a santidade, ela está também nessas pequenas coisas, neste amar a Deus. E daí eu vou percebendo que a santidade está ligada ali na confissão, e que a confissão, sem você fazer esse arrependimento profundo, não vai ter o fruto, né? Eu me lembro até hoje uma vez que eu fui me confessar e, né, confessei. Eu sei que a gente não tem que falar publicamente, mas eu sou mãe, né, e realmente é um pecado que a gente recorre, né, que é o pecado da perda de paciência. A gente precisa ter paciência. E daí eu fui uma vez, fui outra vez, e o sacerdote na época me olhou para mim, porque eu me confessava com ele diretamente, e ele falou assim: tá caindo bastante nesse pecado. E assim, alguns podem achar isso uma coisa que não seria ético, digamos, mas para mim foi tão bom ele ter falado aquilo, que eu falei assim, para que uma confissão, ela de fato seja frutífera, eu tenho que sair dali não querendo mais pecar. E realmente, naquele momento, eu olhei para os meus filhos e falei, ok, eu tenho que parar de perder a paciência. Eu tenho que ser uma boa mãe para eles, porque se eu estou o tempo todo carrancuda, brigando com eles, eles não vão sentir esse amor, vão achar que é muito triste morar nessa casa, e eu não vou estar amando a Deus, né? Não amando eles. E assim foi o caminho, né? As nossas conversas, elas foram me ensinando também a entender que eu não preciso ser escrupulosa, né? Que eu posso ser santa de fato, que eu sou um ser humano que vai errar, que tem as minhas vontades, que a vontade humana, ela não está completamente deformada, né? Porque hoje a gente acha que tudo é pecado, que está tudo errado. Este é um lado. E do outro lado, temos aqueles que falam que nada é pecado e que está tudo certo. E chegar nesse meio termo, né, de falar assim, não, dá para viver essa santidade, vivendo nesse meio termo e vivendo o céu aqui na terra. E quando o Senhor fala, não consigo explicar essa alegria, é o que eu falava lá no início, né? É tão bom a gente falar sobre Deus, que assim, se a gente puder... Eu acho que a nossa vontade de fazer o podcast era isso, né? Também. A gente poder mostrar para o mundo essa alegria que a gente tem quando a gente se reúne e fala de Deus. E não consigo nos explicar, né, Padre? Depois vocês nos contem se vocês realmente sentem essa alegria que a gente sente quando nós falamos sobre Deus, né? Sobre as coisas de Deus. A alegria de falar de Deus e falar com Deus, né? E eu sei que o tempo já vai se esgotando, né? E eu queria lembrar um homem de Deus do Brasil, Dom Luciano Mendes de Almeida, que esteve ligado aí ao pastoral do menor, ao pastoral da criança. E certo dia, ele passando na calçada, viu uma senhora varrendo a rua, varrendo a calçada e rezando o terço. E ele para e pergunta para essa senhora o que é a oração para a senhora. E ela diz uma definição de oração belíssima: rezar é colocar o coração de molho nas águas de Deus. Olha só. Então esse é o grande convite que a gente poderia fazer para você, que nos acompanha, que nos acompanhou nesses podcasts, e vão continuar também nos acompanhando, porque esse percurso continua. Continua, né? Se a nossa conversa continua, e que bom seria se a gente pudesse, de fato, colocar nosso coração de molho nas águas de Deus. Eu queria pegar até um ponto que o senhor falou sobre a questão da revolução da santidade e dizer o seguinte: o mundo, ele só vai mudar a partir de nós, né? E essas reuniões de pessoas, né, este olhar amoroso para o próximo, ele é importante para que a gente, de fato, faça uma revolução nesse mundo tão difícil. Então, vamos continuar sim, Padre, né? Vamos falar sobre várias coisas, sobre as coisas de Deus, e esperamos tocar os corações, né? E nós também sendo tocados Com a cada certeza. episódio. Acho que os episódios, eles servem primeiramente aí, como nós falamos, eu acho que muito mais para nós, né? Para mim e para Marina,
de ter esse contato mais estruturado até através das doações, e também graças ao Senhor que nos vem nos guiando aí, vem nos colocando também esses temas, né? E esses ensinamentos, ele vem nos frutificando assim e cada vez mais nos transformando. Esperamos aí que também todos vocês que estão acompanhando, que acompanharam também essa série, acho que coloquem aí nos comentários se vocês até gostam desse formato um pouco mais dinâmico ou até do formato anterior, que é um pouco mais curto e direcionado a um único tema, que a gente vai estar então ao longo também dos próximos meses aí pensando em como criar também novos conteúdos e trazer aí, porque para dar continuidade, eu acho que essa alegria que transborda dos corações daqueles que encontram Jesus, ela não pode ficar para aqui numa mesa, né? E ela realmente precisa ser compartilhada. Então, acho que do nosso lado aí estamos muito também felizes aí de estar tratando esses temas e empenhados também a não parar. Muito bem. Então, agradeço você, meu marido, por estar aqui, Padre, novamente, e estaremos no nosso próximo episódio. A gente não sabe quando, mas vamos trabalhar para que ele seja logo, né, Padre? Alguma mensagem final aí, Padre, para todos que nos acompanharam? Meu muito obrigado a vocês, né? E obrigado também àqueles que nos acompanharam, as pessoas, famílias, crianças, jovens. Que Deus de fato abençoe vocês e dê essa mesma alegria, esse mesmo entusiasmo, essa mesma esperança e também essa curiosidade, essa motivação para que a nossa vida possa ser também essa grande revolução da santidade no mundo de hoje. Os santos fizeram a sua parte e fizeram muito bem. Nós estamos muito felizes com os santos, mas agora é a nossa vez. Vamos lá, vamos sair do luto para a luta.